Olá pessoal, eu me chamo Demetrio Melo, e aí, pelo que você tem vivido? Gente, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo sobre nacionalismo. Eu sei, você olhou pra essa bandeira aqui, você já pensou logo assim, né? Caramba, o Brasil perdeu a Copa, todo mundo guardou sua camisa verde e amarelo, não tá mais vestindo verde e amarelo, guardou as bandeirinhas dos carros, das casas, deixou a bandeira do Brasil de lado, né? Esse negócio de nacionalismo, de patriotismo, né? Depois de uma Copa fracassada, então, caramba, isso aí vem à tona de uma forma ainda mais forte, né? Inclusive entre nós brasileiros que não temos essa tradição nacionalista, essa tradição patriótica. Bem, vou trazer a bandeirinha para cá, porque eu particularmente considero a bandeira do Brasil, sempre disse isso para meus alunos, uma das mais bonitas do mundo, tá certo? Nossa bandeira realmente, de fato, inquestionavelmente, é uma bandeira muito bonita. Seu design, suas cores fortes, vibrantes, tá certo? Enfim, a sua forma de organização aqui eu acho muito bonito realmente, tá bom? Vou deixar ela aqui, porque esse é o nosso tema de hoje. E comprei um broxinho também só para esse vídeo, pra gente falar um pouco sobre isso, tá bom? Beleza? Muito bem. Gente, afinal de contas, o que é você ser nacionalista? O que é você ser patriota? É você ficar balançando bandeirinha pra lá e pra cá em manifestação política, tá? É você ficar torcendo pro Brasil na Copa do Mundo. Vai fulano, não cai, chuta no gol. Então, ou seja, nacionalismo vai para muito além disso aí, tá certo? Muito bem, eu vou tomar por base hoje a nossa discussão um livrozinho tá aqui chamado Nação, Mito e Rito. É um livro pequeno, não muito extenso, mas de uma profundidade fantástica. Ele consegue ensinar a gente e demonstrar como o nacionalismo, o patriotismo americano, ele é formado e influenciado lá nos Estados Unidos e como a nação como um todo, os cidadãos norte-americanos conseguem introspectar esse sentimento nacionalista, tá certo? Para dentro deles. Muito bem. Eu gosto muito de dar um exemplo, assim, para os meus alunos, quando eu vou falar sobre nacionalismo. Quando eu dava aula, eu gostava muito de falar dessa forma. Imagine que você está, por exemplo, na China, tá certo? Imagine que você está na China, você está andando no meio daquele monte de chinês, tá? Aí você está numa rua daquelas lá de Xangai, Pequim, sei lá. De repente, naquele mar de gente que você nunca viu na sua vida, que não fala a sua língua, que não tem seus costumes, que não tem, enfim, as suas tradições, você encontra um brasileiro. Você encontra alguém ali que está vestido de verde e amarelo, você encontra alguém que está ali com uma bandeira, um boné, sei lá, qualquer coisa que represente do Brasil, tá bom? Como é que você iria se sentir? Eu tenho certeza que você ia se sentir um pouco mais à vontade, você ia se sentir com vontade de falar ali com ele. Poxa, isso é do Brasil e tal, sei o que, caramba, é mesmo, tu é da onde? Sou do Ceará. Ai, é mesmo, caramba, que massa. Então vocês iam trocar ideias e tal, porque nós, por natureza, temos esse sentimento. É um sentimento que a gente chama de pertencimento, o sentimento de pertença, de você pertencer a algo, de você pertencer a um determinado grupo. Então, inclusive os símbolos nacionais, a bandeira, os brasões que o nosso país e outras nações usam, elas são, de certa forma, um mecanismo simbólico, porque nós, seres humanos, somos animais simbólicos, tá certo? É importante que a gente não esqueça disso. Elas são um mecanismo de criar união, uma espécie de liga emocional, uma espécie de liga ideológica entre as pessoas, compreende? Então, se eu estou no meio de pessoas que não falam minha língua, que não compartilham as minhas tradições, mas eu vejo alguém naquele mar de gente que está vestindo um símbolo que significa que aquela pessoa fala a minha língua, aquela pessoa ela me compreende os meus costumes, aquela pessoa me entende porque nós nascemos na mesma terra, temos parentes que moram nessa terra, que têm tradições, costumes em comum. Então, o sentimento patriótico, o sentimento nacionalista, ele é muito importante porque ele liga as pessoas, tá certo? Em torno de uma ideia comum. Entretanto, porém, o nacionalismo ele vai para muito além disso. Muito além de vestir verde e amarelo, sem saber muitas vezes nem porquê, numa manifestação, tá bom? O patriotismo e o nacionalismo vai para muito além de ficar balançando bandeirinha em época de Copa. E quando o Brasil perde, o pessoal rasga tudo. Ridículo, estúpido, tá? Se você perceber, meu caro, as maiores nações do mundo, as mais desenvolvidas, as nações que mais crescem, que mais prosperam, elas são nações que elas trabalham muito bem desde a pré-escola, desde a educação de base, o espírito patriótico, o espírito nacionalista em seus cidadãos, tá certo? O que eu quero dizer, né? Deixa eu tentar esclarecer mais ainda esse conceito de nacionalismo e patriotismo. Ou seja, é o respeito às instituições,
do Brasil. É o respeito aos símbolos nacionais, é conhecer as tradições e costumes desse povo, é você valorizar a sua língua, tá certo? Como algo primordial ali como meio de comunicação e simbologia entre os cidadãos que fazem parte ali daquele contexto, tá bom? Então, ou seja, nós seres humanos, repito, somos animais simbólicos, os símbolos são muito importantes, eles nos ligam, eles ligam ideias, conceitos, pessoas, tá bom? Então o que acontece? Bem, esses países, né, a gente pode, por exemplo, pegar o exemplo, a Alemanha é um país extremamente nacionalista, os franceses são extremamente nacionalistas, né? Então a França, a cultura francesa, se você perceber um dia, na França, se você andar pelas ruas, você vai perceber que a França respira história, ela respira sua tradição, né? Então, ou seja, tudo que vem da história da França, que contribui para a história da França, é valorizado demais. Então o povo conhecer a sua história é essencial, certo? E o nacionalismo tem a ver com isso também. Não só conhecer, como valorizar a sua história, suas tradições, tá certo? O seu povo, seus costumes da sua terra, da sua nação, do seu país, e não apenas, né, de forma fictícia, muitas vezes sem entender nem porquê, ficar balançando bandeira de um país ou outro. Muito bem, os Estados Unidos é um grande exemplo também que a gente pode perceber, inclusive o livro que eu falei, repito, ele trata da questão da tradição nos Estados Unidos, como essa mentalidade se transforma para fazer com que os Estados Unidos seja uma potência mundial, como a gente conhece que é, tá certo? Então, ou seja, desde pequeno, os alunos são ensinados a amar o seu país, a amar as instituições, a cantar o hino, certo? Todos os dias em sala de aula, a hastear a bandeira, valorizar, tá certo? As instituições, tá certo? Da sua nação, a ter um respeito pelos seus políticos, né? Claro que o nível de corrupção lá é bem menor do que aqui, né? Evidentemente, mas se você perceber bem, o presidente norte-americano ele é quase endeusado, sabe? Por uma grande parte do setor norte-americano. Então, ou seja, porque eles veem no presidente um ícone da união nacional. Eles veem no presidente uma espécie de super-herói assim, tá certo? Que une a nação em torno de um propósito, em torno de uma ideia, tá certo? Por falar nos Estados Unidos, já que eu tô falando nele, eu lembro de um discurso recente que o Donald Trump fez aí, e ele foi bem taxativo quando ele falou o seguinte, ele disse assim: eu vou defender, não lembro exatamente as palavras, tá gente, mas a ideia foi essa. Eu vou defender a todo custo os interesses dos norte-americanos, dos Estados Unidos. Então ele foi bem taxativo, tá certo? Quando ele disse que estava ali naquela função, estava ali naquele cargo para defender os interesses dos Estados Unidos, dos americanos, tá certo? Eu nunca vi um presidente norte-americano, pelo menos eu nunca vi um presidente norte-americano, tá certo? Estar em condição de submissão, ficar batendo continência. Claro que o que acontece? Você respeitar uma outra nação é uma coisa, mas imagine você, o Donald Trump, vir aqui no Brasil, bater continência para a bandeira brasileira e ficar gritando Brasil, Brasil, Brasil. Gente, ridículo. Isso não existe. Muito menos ainda o presidente norte-americano, ou seja, de qualquer país sério que for, que realmente respeite a sua nação, que seja realmente nacionalista, vai abrir a boca para dizer: olha, é o seguinte, nós vamos aqui dividir os nossos recursos naturais com outras nações, ou seja, o gás natural, o nosso minério, seja lá o que for, não é só nosso, outras nações também podem explorar. Como, né, certas pessoas andam fazendo aí, dizendo que a Amazônia não é só nossa, tá certo que nós temos que dividir a exploração da Amazônia, que é perfeitamente possível fazer aliança com os Estados Unidos para que eles possam vir aqui também explorar e tal. Então, veja, certo? Você abrir a boca e falar que é patriota, você abrir a boca e falar que é nacionalista é muito fácil, como eu estava conversando ontem mesmo com um grande amigo meu da aeronáutica, sobre esse conceito de nacionalismo, de patriotismo, o que é de fato ser patriota, o que é de fato ser nacionalista. Não é só hastear a bandeira, não é só usar brochinho, bonezinho, camisa do Brasil, participar de manifestação, tá certo? E ficar aí gritando aos quatro ventos dizendo nacionalista, mas defendendo a entrega de empresas do nosso país para o estrangeiro. Se dizendo patriota e entregando a exploração da Amazônia para outros países, como os Estados Unidos. Se dizer nacionalista e ir numa outra nação, bater continência da bandeira da outra nação e ainda exaltar aquela nação como se fosse, de certa forma assim, algo até melhor do que a nossa. Já pensou um presidente norte-americano vir para cá fazer isso com a nossa bandeira e no nosso país?
Não, isso aí não acontece. Mas acontece de gente sair daqui pra lá pra dizer USA, you... Cara, olha, sei não sei você, viu? Mas isso representa, se não uma traição, no mínimo um perigo descomunal para toda a nossa nação. Ou seja, em vez da água ficar para os nossos filhos, em vez do minério ficar para os nossos filhos, em vez dos nossos recursos naturais ficar para os nossos filhos aqui no Brasil, não. Tem gente aqui no Brasil que se propõe a entregar a água, entregar os minérios, certo? Entregar o nosso país aos Estados Unidos, ou seja, que nação for, a gente não tem que ter nada, a gente não tem que ter controle de nada, porque a corrupção vai acabar com tudo, certo? É tipo você, digamos, você tem a tua casa, tá? Aí toda casa tem uma cozinha, você faz almoço, faz jantar, tererê, tarará, e você faz tudo lá na tua cozinha. E começou a aparecer na tua cozinha, tá certo? Rato, barata, algum inseto, alguma coisa, os problemas, a corrupção, certo? Ora, você vai limpar a tua cozinha, você vai desintoxicar a tua cozinha, você vai matar os ratos, as baratas, os insetos, para que tua cozinha fique limpa e você não tenha que entregar a tua cozinha para outra pessoa fazer o alimento e você comprar daquela pessoa que você vendeu a tua cozinha e comprar a comida feita na cozinha que era sua, né? Então, assim, é um exemplo meio grosseiro, mas eu penso muito nesses termos, entende? É como se, por exemplo, se a gente tem como produzir nossa própria energia, se a gente tem como produzir, manter o controle sobre a nossa própria água, nossos recursos naturais, é inteligente a gente entregar o nosso petróleo para o estrangeiro, entregar a nossa cozinha e comprar petróleo, né, produzido, extraído daqui do nosso solo, comprar um petróleo que é nosso, que foi entregue a eles e comprar deles? Já pensou você entregar a sua cozinha, em vez de você produzir o teu próprio alimento, você vende a tua cozinha e compra a tua comida da cozinha que você vendeu pro outro? Gente, eu não sei você, mas isso não entra na minha cabeça, sinceramente. Sabe? Uma ideia assim idiota, estúpida mesmo. Então o que acontece? Bem, ser nacionalista, ser patriota é você acima de tudo defender não só os símbolos, as tradições da tua nação e do teu povo, mas você ser patriota, você ser nacionalista é você defender os interesses da tua nação, do teu povo. E isso inclui também interesses econômicos, estratégicos, defender os nossos recursos, defender a nossa água, o nosso minério, certo? Defender a nossa energia, defender o nosso petróleo para que ele esteja sob controle da nossa nação e do nosso povo, certo? Então, como esse controle vai se dar é um papo que a gente vai ter quando a gente for falar sobre neoliberalismo e liberalismo, tá certo? Ou seja, algumas pessoas acham por bem entregar isso aí na mão do setor privado, tá certo? Para que ela haja segundo os próprios interesses dela e não da nação. Então, é muito importante que a gente tenha essa discussão para a gente entender certas coisas, tá? Porque eu vejo muita gente aí se vestindo de verde e amarelo, não sabe nem porquê, a que propósito se tem isso, certo? Se veste de verde e amarelo e exalta um candidato que pretende entregar, por exemplo, a Amazônia para os Estados Unidos. Dá para entender? Eu também não entendo, tá certo? Eu não sei como é que se pode se dizer patriota nacionalista e entregar os recursos naturais do nosso país à exploração, tá certo? De um país estrangeiro aqui. Ou seja, se a gente quiser tomar água, se a gente quiser comprar petróleo, a gente tem que comprar de fora. Sendo que o petróleo está aqui no nosso solo, a água é nossa, o minério é nosso, mas se a gente quiser crescer e desenvolver, a gente, se quiser, que compre de fora. Gente, que idiotice, sabe? Que coisa absurda isso, tá bom? Então, ser nacionalista é, acima de tudo, defender os interesses não apenas culturais, não apenas morais do nosso povo, os aspectos folclóricos, tradicionais, mas defender também tudo aquilo que traz benefícios e é de interesse vital para a nossa nação, é de interesse vital para o nosso povo. Controlar determinados setores estratégicos da economia, dos nossos recursos naturais, que é vital para o nosso povo, tá certo? Para a nossa nação e para o nosso desenvolvimento como país. Para criar esse sentimento nacionalista, considero importantíssimo que esse tipo de educação, tá certo? Que esse tipo de ensinamento venha desde pequeno. As escolas, infelizmente, elas não ensinam como deveriam, certo? O amor à pátria, o amor à nação, certo? Então é muito importante o hasteamento da bandeira. Às vezes meus alunos, né, ficavam se questionando, para que a bandeira, para que o hino nacional? Isso é importante demais. É a partir de pequeno que você vai criando respeito às instituições, que você vai criando, tá certo? Um respeito, tá certo? Pela nossa nação, pelas nossas tradições, pela nossa cultura.
é pela falta de respeito à nossa cultura, é pela falta de respeito às nossas tradições, que hoje, tá certo, se violenta de forma grotesca, né, os direitos de povos tradicionais indígenas no Brasil, os direitos de povos tradicionais, né, quilombolas na nossa nação e outros povos, tá certo, que foram fundamentais na formação da nossa cultura e da nossa tradição, tá bom? E o que faz de nós brasileiros. Então é muito importante que a gente reflita sobre isso, tá certo? Deixa apenas de balançar a bandeirinha sem entender o sentido das coisas, tá bom? Então, nacionalismo, patriotismo passa exatamente por isso. É um conceito, uma ideia que nasceu desde a Idade Média, se fortaleceu no século XIX, tá certo? Onde aquelas nações europeias, inclusive o Brasil, vão criando esse sentimento. Para que o povo possa perceber o que, poxa, de onde foi que a gente nasceu, qual é a nossa origem, isso vai formando o caráter do povo, isso vai formando o caráter da nação, tá bom? Então foi um prazer enorme estar com vocês hoje aqui, tá certo? Não perca o próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser fantástico. Eu vou falar sobre fascismo e nazismo. Eita, tem muita gente confundindo aí as coisas, viu? Chamando Jesus de Genésio, Urubu de meu louro, confundindo completamente as coisas. Vamos deixar bem claro aí o que de fato é fascismo e nazismo, tá bom? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para estar com a gente e até o próximo, tá bom? Beijo de coração. Valeu, pessoal. Tchau.